Você já parou para pensar que talvez exista algo além daquilo que seus olhos conseguem ver? Que por trás das rotinas diárias e das responsabilidades, há uma verdade mais profunda esperando para ser descoberta? Algo que, se você entender, pode mudar sua forma de ver o mundo e, principalmente, a forma como você se vê. Agora, imagine que, em um momento comum do seu dia, você encontra um livro. Ele não parece nada de especial à primeira vista, mas o título chama sua atenção. Kybalion. Você não sabe muito sobre isso, mas sente uma curiosidade crescente, como se o livro tivesse sido colocado ali para você, no exato momento em que você estava pronto para receber algo novo. Ao abri-lo, você encontra palavras que ressoam como algo que você já soube, mas que por algum motivo nunca foi plenamente capaz de entender. São ensinamentos profundos sobre a vida, o universo e como a mente humana está conectada a tudo isso. O mais surpreendente? Esses princípios não são apenas ideias abstratas. Eles são práticas reais que, se aplicadas, têm o poder de transformar sua vida. Você já se sentiu desconectado, cansado de viver no piloto automático e com aquela sensação de que algo está faltando? O Kybalion fala justamente sobre isso. Como encontrar a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Ele traz à tona princípios universais que podem dar sentido à sua jornada, te ajudar a alinhar sua vida com a verdadeira essência que você já sabe que está aí. Neste vídeo, convido você a embarcar comigo nessa jornada. Vamos explorar esses ensinamentos e descobrir como eles podem não só despertar uma nova percepção da sua realidade, mas também trazer mudanças concretas no seu dia a dia. Porque, ao final, a pergunta não é mais se você pode mudar sua vida, mas como você vai escolher fazer isso. Está preparado para abrir esse livro e descobrir o que ele tem para revelar? Então, continue assistindo. Você está prestes a descobrir algo que pode transformar a maneira como você vive e pensa. Olá, desperto! Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui juntos vamos explorar os mistérios da vida e expandir nossa consciência um passo de cada vez. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada. O Kybalion é uma obra fundamental para aqueles que buscam entender as leis universais que regem a realidade, bem como os princípios que governam a mente humana e a natureza do cosmos. Escrito por 3 autores anônimos sob o pseudônimo de Os Três Iniciados. O livro foi publicado pela primeira vez em 1908, mas seus ensinamentos têm raízes que remontam às tradições mais antigas de sabedoria, como o Hermetismo, que é uma filosofia espiritual originada no Egito Antigo e ligada a Hermes Trismegisto, uma figura que é uma combinação de Hermes, o deus grego da sabedoria, e Thoth, o deus egípcio da escrita e do conhecimento. O Kybalion é uma obra que não apenas apresenta ideias filosóficas e espirituais complexas, mas também oferece um guia para aqueles que desejam aplicar essas ideias em sua vida prática. Ele apresenta 7 princípios herméticos, que são ensinamentos fundamentais sobre como o universo opera e como a mente humana se conecta a tudo o que existe. Esses princípios, quando compreendidos e aplicados, prometem transformar a vida de qualquer indivíduo, proporcionando uma maior compreensão do seu lugar no universo e permitindo o controle sobre a própria realidade. Espiritualmente, o Kybalion não é apenas uma coleção de doutrinas esotéricas, mas um convite à transformação interior. Ao longo das páginas do livro, somos apresentados a um entendimento mais profundo de que tudo no universo é interconectado e que a separação que percebemos em nossa vida cotidiana é uma ilusão. A verdadeira essência de nossa existência e da criação está em uma unidade indivisível.
E somente ao perceber essa unidade, podemos começar a compreender o significado mais profundo de nossa vida. A espiritualidade proposta é baseada na ideia de que o ser humano não é um ente isolado, mas uma parte integral de um todo universal. O conceito de todo, como é apresentado no livro, refere-se a uma inteligência universal, uma mente infinita que permeia e dá origem a tudo o que existe. O todo é a fonte e o centro de tudo, e nós, como seres humanos, somos fragmentos dessa fonte. Isso sugere que, ao compreendermos a natureza do todo, podemos também compreender nossa verdadeira natureza e nosso propósito neste mundo. O Kybalion propõe uma abordagem espiritual que busca nos ensinar a perceber o mundo além das aparências superficiais. Em vez de ver o universo como algo separado de nós, somos convidados a perceber que nossa mente está entrelaçada com o cosmos. Em outras palavras, a espiritualidade nos ensina que nossa mente é uma extensão da mente universal e, como tal, temos a capacidade de influenciar e transformar a realidade ao nosso redor. Essa percepção muda radicalmente nossa relação com o mundo, pois ela coloca o ser humano não como um espectador passivo, mas como um co-criador da realidade. Uma das maiores lições espirituais é a ideia de que o ser humano não é apenas uma entidade física que vive em um mundo material, mas sim uma centelha divina, uma expressão do todo que busca o autoconhecimento e a expansão da consciência. Essa busca é uma jornada de integração, onde a pessoa começa a perceber a conexão entre todos os aspectos da vida: mente, corpo, espírito e o universo ao seu redor. O livro nos convida a reconhecer a divindade que existe dentro de nós, buscando viver em harmonia com as leis naturais do universo. No coração estão os 7 princípios herméticos, que são apresentados como as leis fundamentais que regem não apenas o universo, mas também o funcionamento da mente humana e a manifestação da realidade. Cada um desses princípios oferece uma chave para desvendar os mistérios da vida, e quando aplicados, eles podem gerar profundas transformações espirituais e pessoais. O primeiro princípio, o princípio do mentalismo, afirma que o todo é mente, o universo é mental. Este princípio é o alicerce sobre o qual os outros princípios são construídos. Ele ensina que o universo é uma criação mental e que tudo o que existe, desde as estrelas e planetas até os pensamentos e emoções, é uma manifestação da mente universal. O todo, ou a mente universal, é a causa primordial de toda a criação, e tudo o que vemos e experimentamos é uma projeção mental dessa mente infinita. Esse princípio tem um significado espiritual profundo. Ele nos ensina que, ao entender que nossa mente está conectada à mente universal, podemos aprender a controlar nossos pensamentos e emoções, influenciando assim a realidade ao nosso redor. Em termos espirituais, isso significa que somos capazes de co-criar nossa experiência de vida com o todo. Quando nos conectamos com a mente universal, começamos a perceber que a realidade não é algo externo a nós, mas uma expressão daquilo que é criado dentro de nossa própria mente. Para entender esse princípio espiritualmente, imagine que você é um pintor e o universo é sua tela em branco. Seus pensamentos, sentimentos e ações são as pinceladas que moldam a obra. Isso nos dá uma enorme responsabilidade e poder. Se a nossa realidade é moldada por nossa mente, então é possível, através da mudança de nossa mentalidade, mudar as circunstâncias que vivenciamos. O segundo princípio, o princípio da correspondência, ensina que assim como é acima, é abaixo. Assim como é abaixo, é acima. Esse princípio nos ensina que tudo no universo possui uma correspondência entre os planos espiritual e material. O que acontece no acima, no plano espiritual ou cósmico, reflete-se no abaixo,
no plano físico ou material. Isso implica que as leis que governam o universo são as mesmas que governam nossa vida pessoal e nossa mente. Em essência, o princípio da correspondência revela que somos uma expressão do universo e que, ao compreender as leis universais, podemos também compreender nossa própria natureza. Em termos espirituais, esse princípio nos ensina a buscar harmonia e alinhamento entre o que pensamos, sentimos e fazemos, reconhecendo que nossas ações e pensamentos pessoais têm impacto no universo. Ele sugere que, ao aprender a viver em alinhamento com as leis cósmicas, podemos manifestar uma vida mais equilibrada e em harmonia com as forças universais. Por exemplo, quando buscamos entender nossas próprias emoções e pensamentos, começamos a perceber como esses estados internos se refletem em nossa vida externa. Isso nos ensina a importância do autoconhecimento, porque ao entender nosso mundo interior, podemos melhorar a forma como interagimos com o mundo exterior. O terceiro princípio, o princípio da vibração, afirma que tudo está em movimento e vibração. De acordo com esse princípio, tudo no universo está em constante movimento e vibração. Nada é realmente estático, nem mesmo as coisas que parecem sólidas ou imutáveis. Isso inclui tudo, desde os planetas em órbita até as células de nosso corpo e até os nossos próprios pensamentos. A vibração é a essência de tudo o que existe. Em termos espirituais, esse princípio nos ensina que nossas próprias vibrações, os pensamentos, sentimentos e intenções que emanamos, afetam nossa realidade. Espiritualmente, compreender o princípio da vibração significa entender que, se estamos vibrando em uma frequência baixa, como raiva, medo ou tristeza, atraímos mais experiências que correspondem a essas vibrações. Mas se vibramos em frequências mais altas, como amor, gratidão e alegria, atraímos experiências que ressoam com essas emoções mais elevadas. O Kybalion nos ensina que, ao elevar nossa própria vibração, podemos transformar nossa vida e nossa realidade. Esse princípio também está profundamente ligado à ideia de energia. Quando entendemos que tudo é energia e que nossa mente tem o poder de alterar a frequência dessa energia, ganhamos um poder imenso para mudar nossa realidade. Ao controlar nossas emoções e pensamentos, podemos vibrar em uma frequência que esteja alinhada com nossos desejos mais profundos e manifestar as mudanças que queremos ver em nossas vidas. O quarto princípio, o princípio da polaridade, nos ensina que tudo é duplo, tudo tem polos opostos. Esse princípio ensina que tudo no universo possui dois polos opostos, mas que esses polos são, na verdade, manifestações de uma mesma coisa. Por exemplo, o calor e o frio, a luz e a escuridão, o bem e o mal, são apenas extremos de uma mesma energia. Em termos espirituais, esse princípio nos ajuda a entender que as oposições que experimentamos em nossa vida não são verdadeiramente separadas, mas fazem parte de um mesmo fluxo de energia. Esse princípio nos ensina que, para experimentar um lado de qualquer coisa, precisamos também entender o outro lado. Isso é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quando aceitamos tanto as dificuldades quanto as facilidades da vida, compreendemos que ambas fazem parte de nossa jornada de evolução. Ao integrar as polaridades, podemos encontrar o equilíbrio e a sabedoria que nos permitem navegar pela vida de forma mais plena e consciente. O Kybalion não é apenas uma leitura filosófica, mas uma verdadeira ferramenta de transformação espiritual e pessoal. Ele nos ensina a enxergar a vida de uma maneira mais profunda, permitindo-nos acessar os mistérios do universo e, ao mesmo tempo, entender melhor nossa própria mente e espírito.
Os princípios herméticos apresentados no livro são uma chave para aqueles que desejam viver em harmonia com as leis universais, moldando sua realidade e alcançando uma conexão mais profunda com a essência do todo. Ao adotar os ensinamentos do Kybalion, você não apenas ganha uma compreensão mais profunda do universo, mas também uma nova maneira de viver, baseada na sabedoria e na verdade universal. Aplicar os princípios herméticos na vida cotidiana é um processo transformador, que exige uma compreensão profunda das leis universais e uma disposição para integrar esses conceitos em todos os aspectos da nossa existência. Quando esses princípios são compreendidos e aplicados com intenção, eles têm o poder de moldar nossas realidades, direcionar nossas ações e alinhar nossas vidas com a harmonia cósmica que rege o universo. Vamos explorar como esses 7 princípios podem ser aplicados de forma prática, por meio de exemplos e histórias, para ajudar a ilustrar como podemos usar essa sabedoria milenar no nosso dia a dia. Comecemos pelo primeiro princípio, o princípio do mentalismo, que afirma que o todo é mente, o universo é mental. Este princípio nos ensina que tudo o que existe é uma manifestação da mente universal. Tudo no universo, seja material ou imaterial, é uma expressão dessa mente cósmica. E, por conseguinte, a nossa mente também faz parte dessa realidade maior. A maneira como pensamos, sentimos e vemos o mundo molda a realidade que experienciamos. Para entender e aplicar este princípio na vida cotidiana, imagine que você é o criador da sua própria realidade. Se você se concentrar em pensamentos positivos, você criará uma realidade mais alinhada com essas vibrações. Se você se deixar consumir por pensamentos negativos, provavelmente atrairá mais situações que ressoam com essas vibrações. Imagine uma pessoa que constantemente se vê como alguém incapaz de alcançar seus objetivos. Sua mente cria a crença de que o fracasso é inevitável. E, como resultado, ela toma decisões que reforçam essa crença, como procrastinar ou evitar desafios. Isso reflete a ideia do princípio do mentalismo, pois a mente dessa pessoa está criando uma realidade de limitação. Agora, se essa mesma pessoa começar a mudar sua mentalidade, focando em pensamentos de autoconfiança e crença no sucesso, sua realidade também começará a refletir essas novas crenças. Ao praticar afirmações positivas, visualizar seus objetivos e agir com confiança, ela começará a atrair oportunidades e criar uma realidade mais positiva. O princípio da correspondência afirma que, assim como é acima, é abaixo. Assim como é abaixo, é acima. Esse princípio sugere que o que acontece no plano espiritual tem correspondência com o que ocorre no plano físico e vice-versa. A relação entre os dois é como um espelho. O mundo externo reflete o mundo interno e nosso estado de espírito e nossas percepções moldam a realidade externa. Aplicando esse princípio, podemos perceber que se conseguimos encontrar harmonia em nosso interior, podemos refletir essa harmonia em nossa vida externa. Uma pessoa que tem dificuldades em manter a paz interior, frequentemente se encontra em um ciclo de caos na vida externa. Seus relacionamentos são tensos, seu trabalho é desafiador e sua saúde física pode ser afetada. Se essa pessoa, então, começa a praticar meditação, terapia ou qualquer outra prática que traga paz interna, ela logo notará uma mudança na forma como as situações externas se desenrolam. Talvez ela passe a atrair pessoas mais tranquilas para sua vida ou consiga resolver seus problemas de maneira mais serena e eficiente. O princípio da correspondência nos ensina que, ao trabalharmos o que está dentro de nós, começamos a ver mudanças no que está fora de nós. O princípio da vibração nos ensina que tudo está em movimento e vibração. Nada no universo está parado,
Tudo está em constante movimento e vibração, desde a matéria mais densa até os pensamentos mais sutis. Nosso estado emocional e mental está em constante vibração, e as frequências com as quais vibramos atraem situações, pessoas e experiências que estão na mesma faixa vibracional. Esse princípio nos ensina a importância de mantermos nossa vibração elevada, focando em pensamentos e sentimentos positivos para atrair o que queremos na vida. Imagine uma pessoa que constantemente se sente estressada, ansiosa e negativa. Sua vibração está baixa e ela pode perceber que está atraindo mais situações e pessoas que aumentam esse estresse e ansiedade. Ao contrário, imagine alguém que pratica gratidão diariamente, se cerca de pessoas positivas e tem uma mentalidade de abundância. Sua vibração é alta e ela começa a notar que atrai situações positivas, como boas oportunidades no trabalho, novos relacionamentos enriquecedores e uma sensação geral de bem-estar. O princípio da vibração nos mostra que nossa energia interna é um reflexo direto do que atraímos para a nossa vida. E ao elevarmos nossa vibração, mudamos a qualidade de nossas experiências. O princípio da polaridade nos ensina que tudo é duplo, tudo tem polos opostos. Este princípio revela que tudo no universo tem opostos ou polos, e que esses opostos são, na verdade, manifestações de uma mesma energia. O calor e o frio, a luz e a escuridão, a alegria e a tristeza, são todos extremos da mesma energia. Entender e aplicar esse princípio na vida cotidiana é reconhecer que, ao enfrentarmos dificuldades, podemos mudar nossa percepção e encontrar o lado positivo da situação. Quando entendemos que tudo tem uma polaridade, começamos a aceitar as contradições e as dualidades da vida como naturais, e aprendemos a navegar por elas com equilíbrio. Uma pessoa que está passando por uma fase difícil, como a perda de um emprego ou de um relacionamento, pode se sentir perdida e desmotivada. No entanto, ao aplicar o princípio da polaridade, ela começa a perceber que essa fase negativa pode ser a porta de entrada para algo positivo. Talvez esse período de dificuldade a leve a buscar novos interesses, a aprender novas habilidades ou a encontrar um novo propósito na vida. Ao mudar sua percepção, ela encontra a luz na escuridão. O princípio da polaridade nos ensina que não há luz sem sombra e que muitas vezes é nos momentos de maior desafio que encontramos a oportunidade de crescimento mais significativo. O princípio do ritmo afirma que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. Esse princípio descreve o movimento cíclico da vida, que é como as marés do oceano, sempre fluindo, indo e vindo. Da mesma forma que as marés, nossas emoções, pensamentos e até mesmo os eventos de nossa vida seguem um ritmo natural de subida e descida, de expansão e contração. O princípio do ritmo nos ensina a importância de compreender esses ciclos e aprender a fluir com eles, em vez de resistir. Um exemplo claro desse princípio seria um empresário que, após um período de grande sucesso em seu negócio, enfrenta uma crise econômica e dificuldades financeiras. Em vez de desanimar e sentir que seu sucesso foi um acaso, ele reconhece que a vida tem ciclos e que esse período de desafios será seguido por um novo ciclo de crescimento. Ao aplicar esse princípio, ele pode tomar as ações necessárias para se adaptar às mudanças e se preparar para a próxima maré alta de sucesso. O princípio do ritmo nos ensina a ter paciência e a confiança de que, assim como os altos e baixos fazem parte da vida, os momentos difíceis eventualmente darão lugar a tempos melhores. O princípio de causa e efeito ensina que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Esse princípio nos lembra que tudo o que acontece no universo é resultado de uma causa. Cada ação que tomamos, cada pensamento que temos, gera um efeito no mundo.
Se desejamos mudar os efeitos em nossa vida, precisamos olhar para as causas que criamos. Se alguém vive reclamando sobre sua situação financeira, mas nunca toma ações para mudar sua realidade, os efeitos dessa inação serão claros. A situação financeira continuará estagnada ou piorará. No entanto, se essa pessoa decide começar a aprender sobre finanças, tomar ações concretas para mudar seus hábitos de consumo e investir no seu futuro, ela começará a ver os efeitos positivos dessas causas. O princípio de causa e efeito nos ensina que somos responsáveis pelos efeitos em nossa vida e que podemos criar uma realidade melhor ao mudar as causas que estamos criando. Por fim, o princípio de gênero ensina que tudo tem seu princípio masculino e feminino. Esse princípio fala sobre a dualidade das energias masculinas e femininas presentes em todas as coisas. Ele não se refere apenas aos gêneros sexuais, mas sim às forças energéticas que existem em todos os aspectos da vida. A energia masculina é associada à ação, à lógica, à força, enquanto a energia feminina está relacionada à intuição, à receptividade e à criação. A chave para a harmonia é equilibrar essas duas energias dentro de nós. Imagine alguém que é extremamente analítico, mas não confia em sua intuição. Essa pessoa pode encontrar dificuldades em tomar decisões importantes na vida. Ao integrar a energia feminina, aprendendo a confiar mais em sua intuição e a equilibrar essa energia com sua abordagem lógica, ela começa a perceber que as decisões se tornam mais fluidas e naturais. O princípio de gênero nos ensina que o equilíbrio entre as energias masculinas e femininas é essencial para criar uma vida harmoniosa e alinhada com os fluxos naturais do universo. Ao aplicar os 7 princípios herméticos na vida cotidiana, podemos transformar nossa realidade, alcançar nossos objetivos e viver em maior harmonia com o universo. Cada princípio é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a compreender o funcionamento do mundo e a nossa própria natureza, proporcionando um caminho para o autoconhecimento, a transformação e a manifestação de uma vida plena. Essa transformação espiritual, conforme o Kybalion, não é um processo isolado ou superficial, mas sim uma verdadeira transmutação interior que reverbera no comportamento, nos pensamentos, nas emoções e até na forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo ao nosso redor. A evolução começa com a conscientização de que somos mais do que aquilo que percebemos no dia a dia, mais do que nossos desafios, nossas limitações e nossos papéis sociais. Somos seres espirituais com potencial ilimitado e a verdadeira jornada é descobrir e alinhar esse potencial com os princípios que regem o universo. A primeira grande compreensão trazida pelo Kybalion é o princípio do mentalismo, que afirma que o todo é mente. Em outras palavras, tudo o que vemos e experimentamos é uma manifestação da mente universal. Para compreender como esse princípio pode se aplicar à nossa transformação espiritual, precisamos entender que somos co-criadores da nossa realidade. A nossa mente é uma ferramenta poderosa que pode criar ou destruir. Quando começamos a aplicar o princípio do mentalismo, passamos a entender que a nossa realidade externa é um reflexo direto do que acontece dentro de nós. Se a nossa mente está em desarmonia, cheia de pensamentos negativos, inseguranças e crenças limitantes, essa desarmonia se refletirá no nosso exterior. Para transformar a nossa realidade, portanto, o primeiro passo é transformar a nossa mente. O caminho para a transformação começa com um simples, mas poderoso ajuste na forma como pensamos. A mudança na forma de pensar é o primeiro grande passo em direção à transformação espiritual, porque a mente é o ponto de origem de tudo o que vivenciamos. Ao mudarmos nossa mentalidade,
podemos mudar nossas percepções, nossos sentimentos e, consequentemente, nossas ações. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras pode começar a aplicar o princípio do mentalismo ao perceber que seus pensamentos e crenças sobre dinheiro são limitantes. Se ela acredita que nunca vai ter sucesso financeiro, essa crença vai se refletir em suas ações e atitudes em relação ao dinheiro. Ao mudar essa crença para uma de abundância, ela começa a perceber novas oportunidades ao seu redor. O princípio do mentalismo nos ensina que a mente é o criador de tudo e, ao alinhar nossos pensamentos com nossos objetivos espirituais e materiais, podemos criar a realidade que desejamos. Esse princípio, então, nos convida a examinar constantemente nossos pensamentos e a perceber quando estamos criando, sem saber, uma realidade indesejada. Mas, ao praticar a conscientização e o controle mental, podemos transmutar esses pensamentos e emoções negativas em algo mais positivo. E, à medida que fazemos isso, começamos a perceber a transformação em todos os aspectos de nossas vidas, desde a maneira como vemos a nós mesmos, até a forma como lidamos com os outros e com os desafios que a vida nos apresenta. O princípio da correspondência, por sua vez, é uma chave fundamental para a compreensão da espiritualidade profunda proposta pelo Kybalion. Esse princípio diz que, como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Em outras palavras, tudo no universo está interconectado e segue os mesmos padrões. O nosso mundo interno é um reflexo do mundo externo, e o universo opera de maneira semelhante ao que acontece dentro de nós. Ao aplicar esse princípio à nossa transformação espiritual, começamos a perceber que as mudanças que desejamos no mundo exterior só podem acontecer de maneira plena e duradoura se começarmos a transformação dentro de nós mesmos. Ao entender isso, fica claro que a transformação espiritual não é apenas uma busca por sabedoria ou por melhorar aspectos externos da nossa vida. Ela é, antes de tudo, um processo de autodescoberta e cura interna. O princípio da correspondência nos ensina que a verdadeira mudança começa dentro de nós. O que sentimos e pensamos, o que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o mundo, é o que criamos em nossa realidade. Se desejamos ver mudanças no mundo, precisamos primeiro mudar o que está dentro de nós, nossas atitudes, nossas crenças e nossas emoções. Isso se reflete em muitas situações práticas. Se uma pessoa deseja melhorar seu relacionamento com os outros, por exemplo, ela precisa começar a mudar a maneira como se vê e como se relaciona com a si mesma. A forma como tratamos a nós mesmos é muitas vezes o reflexo direto da forma como tratamos os outros. Se estamos em paz e harmonia interna, nossa vibração se reflete nas nossas interações, criando mais harmonia ao nosso redor. Se estamos cheios de críticas, julgamentos e inseguranças, isso também será refletido nas nossas relações. O princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, traz à tona a ideia de que a realidade é constituída por energia. Tudo o que percebemos, desde os objetos materiais até os pensamentos e sentimentos, tem uma frequência vibracional. Esse princípio é essencial para a transformação espiritual porque nos ensina que somos seres vibracionais e que, ao elevarmos nossa própria vibração, atraímos para nós experiências e pessoas que estão na mesma frequência. Isso significa que, ao trabalhar para elevar nossa vibração emocional e espiritual, podemos transformar não apenas nossa vida interna, mas também o ambiente ao nosso redor. Por exemplo, se alguém está passando por uma fase de tristeza ou raiva, suas vibrações estão em uma frequência mais baixa. Essa vibração mais densa atrai situações que reforçam esses sentimentos. Mas ao trabalhar para elevar a vibração, praticando gratidão, compaixão e amor,
a pessoa começa a perceber que as circunstâncias em sua vida também começam a mudar. O princípio da vibração nos mostra que somos capazes de mudar a nossa realidade simplesmente mudando a nossa vibração interna. Ao elevarmos nossa consciência, nossa energia, também elevamos tudo ao nosso redor. O princípio da polaridade, que ensina que tudo é duplo, tudo tem dois polos, complementa essa compreensão, nos ajudando a entender que tudo no universo é composto de opostos complementares. A luz e a escuridão, o quente e o frio, o bem e o mal são, na verdade, manifestações de uma mesma coisa, apenas em diferentes estados. Esse princípio nos ensina que a transformação espiritual envolve integrar essas polaridades dentro de nós, aceitando tanto nossa luz quanto nossas sombras, e entendendo que ambas são necessárias para o nosso crescimento e evolução. A verdadeira transformação espiritual não é alcançar a perfeição ou eliminar todas as nossas dificuldades. Em vez disso, é aceitar e integrar todas as partes de nós mesmos, tanto as que consideramos boas, quanto as que consideramos ruins. Ao fazer isso, encontramos um equilíbrio interno, uma paz profunda que nos permite viver em harmonia com a natureza do universo e com nosso próprio ser. No final, a transformação espiritual proposta pelo Kybalion não é algo que se alcança de uma vez, mas sim um processo contínuo de crescimento e evolução. Ao aplicar os princípios herméticos em nossas vidas diárias, começamos a ver as mudanças que desejamos, não apenas no mundo ao nosso redor, mas em nossa própria essência. A transformação espiritual é a jornada de descobrir nossa verdadeira natureza, de nos alinharmos com o universo e de nos tornarmos mestres de nossa própria realidade. Ao trilhar esse caminho, nos tornamos mais conscientes de nosso papel no grande todo e mais conectados com a energia divina que habita em nós. O Kybalion, então, nos oferece não apenas uma filosofia, mas uma prática de transformação profunda e contínua, que nos conduz para uma vida mais plena, harmônica e espiritualizada. Gostou desses ensinamentos? Então não deixe de se inscrever no canal Desperto, ativar o sininho e vir fazer parte da nossa jornada enquanto desvendamos os mistérios da vida, um vídeo de cada vez. Aproveite para assistir ao vídeo que deixei para você. Ele vai te ajudar na sua iluminação espiritual. Até a próxima jornada Desperto.